Nessa terça-feira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos continuar transmitindo mais um estudo da Palavra de Deus aos vossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube. Nós estamos ministrando um estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos na última parte, na última divisão de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. E hoje nós queremos falar um pouco acerca do livro do profeta Abacuque. Sempre lembrando que, por mais simples que essas informações possam ser, mas elas muito vão lhe ajudar, lhe auxiliar quando você for ler ou estudar um dos 66 livros da Bíblia Sagrada, certo? Então, eu peço por gentileza que você me acompanhe na leitura do meu material teológico e nós também vamos estar tecendo comentários para o nosso melhor entendimento. Se porventura você ainda não é inscrito no meu canal, Valdecir de Almeida Oficial, certo? Se inscreva por gentileza para me dar aquela força, Deixa o seu like, ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo novos vídeos e compartilhe os nossos vídeos com pessoas que você sabe, que você conhece, que tem um comum interesse pela palavra de Deus. Amém? Então vamos ao estudo de hoje. Livro do profeta Abacuque. Propósito pelo qual foi escrito o livro: mostrar que Deus ainda está no controle do mundo, apesar do aparente triunfo do mal. Então, eis aqui o propósito pelo qual foi escrito o livro: mostrar que Deus sempre esteve no controle da história do mundo, Ainda que às vezes pareça que o mal prevaleça, mas a verdade é que Deus, ele não somente esteve, mas como ele continua a estar sempre no controle da história da humanidade do mundo, certo? Autor do livro Abacuque, o próprio Abacuque. Destinatários, para quem foi escrito: Judá, o reino do sul e o povo de Deus em todos os lugares e épocas. Data de inscrição do livro: aproximadamente entre os anos 612 e 589 a.C., ou seja, Abacuque também um livro pré-exílio, escrito antes do exílio do povo de Judá na Babilônia. Panorama, ou seja, o contexto histórico da época. A Babilônia tornava-se a maior potência mundial e Judá logo sentiria sua força destrutiva. Então este era o panorama histórico, O contexto histórico, o panorama. Versículo-chave do livro do profeta Abacuque está no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pessoas-chave no livro do profeta Abacuque, o próprio profeta Abacuque e os babilônios. Lugar-chave, Judá, o reino do sul. Ainda sobre informações do livro do profeta Abacuque, olha só que interessante. Abacuque significa lutador, Nada sabemos de sua genealogia, tão somente o que está escrito em seu livro. O nome demonstra o espírito de luta do profeta em prol da restauração do seu povo. Segundo alguns biblicistas, Abacuque era levita devido à sua oração em forma de canto, descrita no capítulo 3. Com seus salmos, tinha por fim consolar os judeus piedosos. Foi contemporâneo de Jeremias, Então ele fora contemporâneo do profeta Jeremias, viveu mais ou menos na mesma época que viveu o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas. Recebeu
aí Abacuque, né, recebeu uma missão, anunciar a destruição dos caldeus, ou seja, dos babilônios, tá? Assim como Naum predisse a destruição de Nínive. Então, o profeta Abacuque, anunciaria a destruição da Babilônia, dos caldeus. O Império Caldaico desapareceu nos dias de Alexandre Magno, ou seja, se cumpriu, né? Como o profeta Abacuque, ele profetizou que a Babilônia cairia, assim aconteceu. Nos dias de Alexandre Magno, o Império Caldeu, então, desapareceu, tá? No capítulo 2, versículo 8, está essa profecia acerca da queda, né, do Império Caldeu, tá? Diz assim, ó: visto como despojaste muitas nações, era o que a Babilônia, né, fazia, tá? Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Então, assim como a Babilônia despojava, invadia, destruía, conquistava, exilava nações, da mesma forma um dia ela, a Babilônia, receberia o juízo de Deus e seria varrida da face da terra, profetizou Abacuque no capítulo 2, versículo de número 8. Tá? Continuando, olha só. O profeta teve sua atuação nos dias de Jeoaquim, rei de Judá, entre os anos 620 e 608 a.C. Tá? Sua grande preocupação era saber por que Deus permitia que seu povo sofresse. Então, antes, né, do cântico de Abacuque, né, no capítulo 3, no capítulo 1, sobretudo, também no capítulo 2, Abacuque ele vai fazer questionamentos a Deus, o porquê que o povo de Deus estava sofrendo naquele período. Interessante dizer que, olha só, enquanto outros livros proféticos trouxeram a palavra de Deus para o povo, então a maioria dos livros proféticos, né, trouxeram a palavra de Deus para o povo, certo? Porém, o livro do profeta Abacuque, ele levou as perguntas do povo ao Senhor. Então, tanto isso é verdade, que perceba só o que está escrito, né, no capítulo 1, versículo 2. Olha só, vamos ler aqui desde o versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque, versículo 2. Até quando, Senhor? Então, olha só Abacuque fazendo perguntas, né? Perguntas para o Senhor Deus, certo? Ou seja, a pergunta não era somente dele, mas era dos demais judeus piedosos como ele, né? Então, ele estava perguntando, questionando a Deus do porquê o povo, o piedoso a Deus, sofria. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Vexação significa, né, meus irmãos, humilhação. Tá? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Litígio significa aquilo que é duvidoso, aquilo que é contestável, né? Tá? Então havia muito litígio naquela época. Pessoas com mais condições financeiras, os poderosos, obviamente, né, poderosos ímpios, exploravam os judeus que tinham menos condições financeiras. Por exemplo, emprestavam a juros abusivos, certo? Para poder ir explorando, extorquindo o povo mais pobre, e muitas vezes chegava ao ponto que a pessoa mais pobre não conseguia pagar a dívida, então tinha que se oferecer como escravo durante um período de anos até que a dívida fosse paga. E quando as questões iam a tribunal, diz Abacuque que havia muito litígio nesses tribunais, certo? Litígio, né, como a gente colocou aqui, significa aquilo que é duvidoso, contestável, ou seja, esses julgamentos eles eram duvidosos, contestáveis, havia o sistema judiciário ali era corrompido, havia pagamento de propina
para que o sistema judiciário então viesse dar a causa de ganho a favor dos ricos ímpios que estavam explorando os mais pobres e assim por diante. Então, devido a todo esse sofrimento, certo? Né, perceba que ainda não estava se tratando do sofrimento externo, né, de outras nações estrangeiras assolando Judá, mas o sofrimento interno mesmo que alguns judeus estavam causando para os seus próprios irmãos de nação, certo? Então, devido a todos esses sofrimentos, Abacuque ele vai então fazer questionamentos ao Senhor nosso Deus, tá? Continuando aqui, meus irmãos, agora nós vamos então falar acerca do esboço. Nós vamos passar o esboço do livro do profeta Abacuque para vocês. Basicamente, o livro do profeta Abacuque é dividido em duas partes, a saber, do capítulo de número 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 20, a temática é o questionamento de Abacuque. Como nós frisamos, Abacuque ele vai levar não somente o seu, mas o questionamento de todo o povo piedoso a Deus, né? A famosa pergunta, questão que também Jó trata, né? E é um assunto que muitas vezes não quer calar, certo? Por que o justo sofre, tá? E do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 19, a temática é a oração de Abacuque. Então, basicamente, o livro do profeta Abacuque é dividido em duas partes, tá? Quando Abacuque se sentiu perturbado, levou suas preocupações diretamente a Deus. Após receber as respostas do Senhor, ofereceu-lhe uma oração de fé. Então isso aqui é interessante, né? Quando Abacuque se sentiu perturbado devido a toda a situação, o contexto histórico, certo? Como estava a nação de Judá na sua época, Abacuque levou todos esses questionamentos a Deus através da oração. E Deus, ele não fez silêncio, não. Deus, é verdade que às vezes Deus, por um período de tempo, faz silêncio, certo? Por algum propósito específico. Mas no caso aqui, Deus respondeu a Abacuque os seus questionamentos. E depois das respostas de Deus para o seu servo Abacuque, então Abacuque ofereceu-lhe uma oração de fé em forma de cântico, de poesia, que está no capítulo 3, tá? Agora, aqui, né, o que nós podemos aproveitar, né, aquilo que nós aprendemos, as lições que nós aprendemos do livro do profeta Abacuque, para aplicarmos nas nossas vidas, nós que somos servos de Deus, né, deste período de tempo, século 21, tá? O exemplo de Abacuque deve nos encorajar quando lutamos para passar da dúvida para a fé. Não devemos ter medo de formular nossas perguntas a Deus. O problema não está no Senhor ou em seus caminhos, mas em nossa limitada compreensão a seu respeito. Então o problema nunca está no Senhor, mas está na nossa dificuldade, né, de compreender os planos do Senhor. Está na nossa visão limitada do projeto do Senhor para a nossa vida, certo? Pode perceber que hoje eu e você às vezes estamos passando por um momento de grande dificuldade, por um momento de deserto, mas logo ali na frente, passado por esse período, a gente vai fazer uma autorreflexão e nós vamos entender porque Deus permitiu aquele momento de deserto. É porque algo Ele queria nos ensinar, algo Ele queria trabalhar nas nossas vidas, corrigir o nosso caráter, nos moldar, nos aperfeiçoar e assim por diante. Em todas as coisas Deus tem um propósito. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a você e a sua família até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.